convido você para puxar o freio de mão, desacelerar, esquecer as dificuldades da rotina, do dia a dia, relaxar, sentar no sofá para que possamos conversar. E hoje conversaremos sobre o quê? Por mais que saibamos ser algo totalmente fora de propósito comparar o trabalho de Renato com o de Quinteiro no início de uma temporada com o novo treinador à frente da equipe por apenas 2 rodadas do Gauchão, não há como fugir. As comparações estão acontecendo. É lógico que ao se comparar, temos que desconsiderar resultados. Poxa, Renato teve uma história como treinador do Grêmio. Altos e baixos, temporadas brilhantes, outras nem tanto. Quinteiro é um recém-chegado que, faça o que fizer, ele cai na regra geral da vassoura nova. Toda vassoura nova varre bem. A gente vai saber exatamente qual é a média do trabalho que ele irá receber no dia a dia, com o decorrer do tempo, com as dificuldades chegando. Então é cedo. Mas se a gente quiser continuar a comparar, vai se basear no quê? Simples, na mentalidade. A grande diferença de Quinteiro com o Renato, pelo que a gente pode perceber até agora, é que ele leva a sério uma tese defendida como verdade absoluta pela sabedoria popular. E olha que a voz da arquibancada tem peso, e ela diz: quem se escala é o jogador. Futebol é fase. Tem que entrar em campo aquele que estiver melhor. Isso significa o quê? Que com um técnico assim, todo treino é um vestibular. Não tem acomodação. Existe a competitividade. O cara tem que mostrar no treino que é muito melhor que a concorrência. Ele tem que dar tudo o que tem para merecer ser relacionado. Para estar entre os 11, então, ele tem que comer grama. E é assim. Quinteiro ele não quer ter o jogador descansado para uma partida decisiva. Não. Ele quer o jogador voando no máximo. Se por acaso com a intensidade ele estourar, o reserva está tão preparado quanto. Quinteiro é trabalho. Ele quer ver o jogador suando, o jogador se dedicando. Com o Quinteiro, o Natan Pescador já estaria fora do Grêmio há muitos anos. Mas a gente sabe que ele está aí até hoje, comendo, bebendo e dormindo. Como aconteceu com o Fábio, como aconteceu com aquele Robinho, como aconteceu com outros tantos, que a gente percebia que se arrastavam em campo, estavam despreparados, estavam fora de ritmo, mas eram mantidos no elenco e muitas vezes escalados como titulares. A gente não conseguia entender, eu não entendo até hoje qual era o critério de Renato na escolha de seus jogadores. Mas com certeza, o melhor no momento não era. Ele simplesmente escolhia, escalava e tinha que aceitar, porque quem mandava ali era ele, ponto final. Quinteiro ele acredita na dedicação, na ocupação de espaço e no conjunto. Então a gente percebe, apesar do curto espaço de tempo, que é um treinamento. Os jogadores do Grêmio, depois de muito tempo, estão sabendo o que fazer quando a bola chega e quando estão sem ela. Existem muitas alternativas de jogadas de ataque. A gente percebe que quando pega a bola, os jogadores, cada um ocupa o seu lugar. Aí com o tempo, os seus companheiros não precisam nem olhar, simplesmente lançam porque sabem que o cara estará lá. É um time se conhecendo. E quando perde a bola, a gente sabe exatamente o que cada jogador irá fazer. E esse movimento repetitivo, mecânico, automático, dá uma explosão, dá uma velocidade, aquele segundo a mais, para montar o sistema defensivo, não correndo o risco de deixar espaços para os adversários. Então hoje, o Grêmio marca mais porque marca melhor, porque ocupa o campo. Tanto para se defender, quanto para atacar. A gente até percebe a diferença na velocidade de alguns jogadores. O Edenilson contra o Caxias surpreendeu. Que até bem pouco tempo atrás ele se arrastava em campo.
O Cristaldo, poxa, a mobilidade do Cristaldo demonstra que ele está sendo preparado para fazer a jogada, sabendo que terá para quem recorrer. Não precisa ficar pensando para quem eu vou passar. Não, pá, tá aqui, vai lá, foi. Monsalve é outro. Monsalve entrou, jogou poucos minutos contra o Caxias, mas jogou na dele. Monsalve produz. Monsalve é útil. Próximo da área. Ele está. Inclusive, Quinteiro descobriu uma característica do André Henrique que já estava sendo, dispensado pelo Persílio Luz. O moleque vai ficar. Porque além de ser um atacante de área, ter postura, lembrar o Jardel no tipo físico, respeitando, claro, as limitações, mas ele sabe jogar, caindo principalmente pelo lado esquerdo, ele é veloz. Algo que Renato nunca fez. Então eu não estou aqui dizendo que Renato é pior que Quinteiro é pior que Renato. Que Quinteiro é mais treinador que Renato é menos treinador que Quinteiro. Não. Eu estou apenas comparando estilos, forma de enxergar futebol. E por enquanto, não é questão de gostar ou não gostar, mas por enquanto, nos primeiros passos, o trabalho de Quinteiro tem mostrado um jogo coletivo, um jogo intenso, um jogo corrido. Enquanto o trabalho de Renato era aquela malemolência carioca. Que será do Grêmio daqui por diante? Não sei. O Grêmio tem chance de ir longe esse ano? Do jeito que está, não. Porque tem um bom time, mostrou que tem sim jogadores de qualidade. Surpresa, os mesmos jogadores do ano passado. Mas que de repente começaram a se encontrar em campo. Parece que finalmente foram apresentados no vestiário. Prazer, eu sou fulano, eu sou Beltrano. Eu jogo na direita, eu jogo mais centralizado, eu gosto da velocidade, eu gosto de ser lançado, eu gosto de lançar. Parece que eles estão se conhecendo. Isso é muito bom. Mas é muito pouco para uma temporada tão desgastante. O Grêmio precisa de elenco. Então, se o Grêmio está se preparando bem para início de trabalho, dentro do vestiário, fora está um desastre. Porque essa diretoria dispensou por baseada, trouxe muito pouco, e quem trouxe trocou 6 por meia dúzia, e de preferência jogadores com mais de 30 anos, dando de presente a gurizada. É a realidade. Mas vamos levando. Vamos levando que, mesmo que o Grêmio não ganhe nada nesse ano, pelo menos ir na arena, como foi agora com o jogo contra o Caxias, e ver o time jogar, será um prazer. E não algo tão irritante como normalmente era em 2024, quando qualquer time, por inferior que fosse, ao chegar na arena, botava 2 linhas de 4, deixavam na frente, se fechava, o Grêmio ficava bolinha para lá, bolinha para cá, bolinha para lá, bolinha para cá. Numa dessas errava, o adversário pegava a bola, 2 alas corriam nas costas dos lentos marcadores, que pareciam que estavam mais gordos, e aquele homem que estava perdido lá na frente, de repente está na cara do gol, olha o Grêmio tomando gols e deixando espaços. Isso não está mais acontecendo. Então vamos esperar, com muita fé, com muita esperança, que Quinteiro seja o que está mostrando que pode ser, que os jogadores entendam a sua filosofia, que comprem a ideia, que a gente finalmente possa dizer: o Grêmio é um time de esporte coletivo, que treina, se prepara, e quando entra em campo, entra voando, e não se arrastando, depois de vários rachões, uma sequência de folgas e dias sem trabalhar. Eu sei que aqueles que idolatram Renato já irão gritar: onde já se viu, não tem comparação, Renato é ídolo, Renato tem história, como pode comparar com esse boliviano que ninguém sabe quem é ou de onde veio, que recém chegou aqui? Não é isso. Eu estou apenas comparando filosofia de um treinador. Então a esses que estão, com certeza, já irritados comigo, eu quero dizer: eu respeito o Renato, respeito o seu passado, respeito a sua história, sou agradecido a tudo que ele fez pelo Grêmio, mas eu estou falando de trabalho e resultados. Então ficam as perguntas. Qual o incentivo que um atleta profissional terá de treinar, dar o sangue, dar o seu melhor, sabendo que o técnico já tem seus titulares que são intocáveis? Diz para mim. O jogador de futebol, ele é um ser humano. Ele vive de desafios. Se coloca no lugar daquele que pode arrebentar no treino, que verá o técnico entregar a camisa sempre para os seus favoritos. Aí eu pergunto: o que justifica a teimosia de Renato Portaluppi com o Reinaldo, jogador que todo mundo queria fora do time? Outro exemplo, Diogo Barbosa. Diogo Barbosa contra o Bragantino, só para citar um exemplo, deu a bola
para o empate do time de Bragança Paulista que nos custou o título. Os 2 pontos que nos faltou no final. Diogo Barbosa era uma avenida, como também era o Reinaldo. Mas eles eram os titulares absolutos. Aí alguém vai dizer, ah, mas era por falta de opção. É, falta de opção. Na reserva só tinha um cuiabano voando. Cuiabano que foi dado de presente para o Botafogo por 8 milhões. O Botafogo vendeu por 38 milhões agora, pelo que eu soube. O que justifica essa teimosia de Renato? O que justifica JP Galvão, que ele deixou como titular uma eternidade só para mostrar que era ele quem mandava? O que justifica? Temos outros exemplos das invenções de Renato. Tassiano, um jogador útil, um jogador que todo treinador quer, e não conseguia jogar no Grêmio porque Renato não escalava o cara na sua posição. O que justifica isso? Não dá para entender. Sem encontrar, lembram do André Balada? Outra teimosia. Daquele Robinho, Deus que me perdoe, eu quero esquecer. Ou daqueles goleiros, mão de couve, que ele insistia depois da saída do nosso grande herói. Dá para entender? Não, não dá para entender. Não dá para entender porque todo moleque que chegava da base voando, ele fazia questão de não escalar. Ele está sendo lapidado. Porque Renato queria cascudo, veterano. Então se surgisse um moleque bom de bola, dependendo dele, ficaria 10 anos na reserva sendo lapidado até passar dos 30. Aí quando passasse dos 30 ia viver no departamento médico, como era o caso de um Fábio da vida. Então, eu não estou discutindo o homem Renato, o ídolo Renato. Eu estou discutindo a forma que Renato enxerga futebol. Renato que só escalou o Arthur porque foi obrigado. Arthur, que foi o grande nome da nossa Libertadores da América, uma das maiores revelações do Grêmio dos últimos anos, mas se dependesse de Renato, ele seria a reserva. O que justifica? Não se sabe. Então eu não estou dizendo que Quinteiro é melhor que Renato, eu estou comparando a filosofia, aí cada um que conclua, vendo o time jogar, vendo ele colocar os jogadores para treinos intensos, disputando cada centímetro de campo para conquistar o direito de ser titular, inclusive Mac, que Quinteiro já está escalando, já está relacionando e daqui um pouquinho vai estar jogando. Agora, se Renato estivesse ali, jamais ele colocaria Mac, porque Mac tinha um grande defeito, era jovem. Então é isso. O Grêmio 2025 está começando a dar seus primeiros passos. Está na mão de um novo treinador. Um treinador que tem uma filosofia, uma forma de ver futebol. E por enquanto, eu concordo 100% com ele. Como pensa você? Não sei. Se quiser discordar, se quiser concordar, se quiser criticar, fique à vontade. Inclusive, eu até coloque aqui embaixo, nos comentários do YouTube, o que você pensa. Vamos ver como está a cabeça do torcedor gremista no surgir um novo Grêmio, um novo estilo de jogar do Grêmio. Se vai dar certo, se vai dar errado, ninguém sabe. Mas é um novo. Então, eu quero entender se o gremista aceita apostar nessa mudança ou se por ele estava muito bom aquele marasmo que não nos levou a nada nos últimos anos, tendo o Renato como treinador.